Olha só quem apareceu! Boa noite, amiga! Esperando o povo chegar para começar, né? Um pouquinho. Vamos ver se o pessoal vem. Ó, não perdeu dessa vez o horário, né? Fofa. Vamos ver se vem, né? Se o pessoal vem. Boa noite para quem tá chegando. Cássia, Ágata. Vou esperar mais um pouquinho pro pessoal começar a entrar. Ah, quem chegou. Vamos esperar aqui mais um pouquinho para ver o pessoal. Rita, boa noite. Tudo bom, amiga? Boa noite. Vamos ver aqui. Para chamar. Gente, é a primeira vez que eu tô fazendo uma live, tá? Eu fazendo. Então vamos lá para chamar. Cíntia, será que você consegue pedir a solicitação? Deixa eu ver. Ah, peraí. Consegui. Será que foi? Deixa eu ver. Ah! Boa noite, Cíntia. Boa noite, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tô, também. Uhum. Ai, que bom, que bom. Eu Então tô tá tudo dando um tempinho pro certinho. pessoal chegar, Sim, né? E pra gente poder começar, pra eu apresentar você. O pessoal tá chegando. Deixa eu arrumar aqui. Como eu falei, é a primeira live que eu tô fazendo e não eu participando, então eu tô aprendendo. então é a minha primeira participação, então tá tudo certo. Exatamente, exatamente. Primeira de muitas, Que assim seja. né? Deixa eu ver, vamos lá. E aí, como é que tá? Tá tudo bem? Tudo certinho. Legal. Tava ansiosa. Oi? Tava ansiosa. Eu também, eu também. Bom, o pessoal vai começar a chegar, né? Mas de qualquer forma, para quem Uhum. tá aí, Cíntia, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, o que que te levou a escolher a carreira, aonde você está no momento, o que que você faz, né? O que quiser. Palavra aberta. Então tá. Assim como a Carla já falou, meu nome é Cíntia, sou médica veterinária. E o que fez eu escolher a profissão, desde pequena mexendo com bicho, querendo cuidar, querendo, enfim, fui para várias outras áreas, mas um dia eu cheguei e falei, não, não quero fazer isso, vou fazer medicina veterinária e me larguei no mundo e fui. E depois eu comecei a trabalhar com consultório. Antes de entrar no consultório, eu fiz o meu mestrado com sanidade animal também. Hoje não faria mais, né? Com todo o conhecimento que a gente tem. Eu trabalhei diretamente dentro do abatedouro da Perdigão, então Uau. lidando diariamente com a morte, né? Foi algo assim bem. Hoje eu olho e falo, nossa, eu não teria mais condições de entrar, porque na época eu já sentia energia, mas aí tu não tem noção, tu não tem, né? Tu sente, mas não sabe o que fazer com aquilo. E aí depois, sim, aí fui trabalhar, tive meu consultório e dentro do próprio consultório eu já percebia que era difícil de lidar com as situações que vinham com o tutor, porque eu estou numa região aqui em Santa Catarina, eu sou natural de Blumenau, e hoje, atualmente, eu estou morando há uns quase 15 anos aqui em Guabiruba, também é Santa Catarina, do lado de Brusque, pertinho das praias, para quem gosta, e é uma cidade de cultura alemã, italiana, mas eu também sou de origem alemã, então a gente tem uma cultura mais fechada sobre essa questão dos animais. A gente tem os animais mais pela questão de trabalho, né? De utilizar eles nos trabalhos, né? Então essa questão
que a gente está vendo hoje com os pets, que o pessoal tem esse amor, esse cuidado maior, aqui é um pouco assim ainda os mais antigos, isso é uma coisa meio estranha de se ouvir, né? Esse cuidado todo, eles acham isso meio esquisito. Então, no consultório, cada atendimento que eu fazia, e quando eu via que era uma doença que não tinha cura, ou já estava num estágio muito avançado, o tutor não queria investir com tratamento, ele ia embora e falava assim, eu vou matar. Aí pronto, a Cíntia começava a chorar, Uhum. sabe? Então, assim, eu vivia entrando em todas as situações, né? Que é o que acontece, né, Carla? A gente acaba se Exato, envolvendo na história, começa a sofrer junto, mas tu não consegue resolver isso. Aí passou exatamente. um tempo, tudo. Aí em 2008 eu procurei fazer formação em Reiki. Ah, seria só para mim, né? No fim, quando eu vi, eu já estava aplicando no consultório dos pacientes, né? No caso, quando os animais vinham. Nas cirurgias, então, já a recuperação era melhor, o animal ficava mais calmo. Eu falei, opa, esse negócio aqui é legal. Funciona, né? Então, ao mesmo tempo, utilizando para mim, eu já utilizava também, no caso, para eles, né? E não parou minha busca. E aquilo ficava me incomodando de olhar o animal de uma forma diferente, sem ter conhecimento da constelação. Eu já sempre queria saber o que aconteceu dentro de casa. Morreu alguém, nasceu alguém, houve mudança, alguém saiu, alguém viajou, porque às vezes era uma coisa simples, mas eu via que era recorrente. Certo. Passava um mês, estava de novo comigo. Então, assim, já tinha passado pelos colegas, mas era só olhando o físico, né? Só Uhum. medicação. E eu disse, gente, tem algo a mais nisso, né? Só que daí é aquela coisa assim, ela é diferente, ela é esquisita. É, Então, aí foi algo assim que, dentro dos meus atendimentos, até hoje, assim, tem esse hábito realmente de sentar. Uma hora, para mim, às vezes é pouco, de realmente saber o que está acontecendo, sim. porque às vezes é um detalhezinho que a pessoa esquece e que daqui a pouco, quando ela fala para ti, é onde se encaixa tudo. Então, assim, passou o tempo, eu fui vendo que eu precisava algo mais, e aquilo estava me incomodando. Tanto que uma época, quando eu fiz o curso da Fernanda, eu me identifiquei com ela quando ela disse que ela estava atendendo mais gente do que os próprios animais. Exato, exato. A gente acaba fazendo isso mesmo. Entendeu? Aí eu fui procurar as terapias integrativas para mim, mas ao mesmo tempo eu comecei a atender mais pessoas após as 18 horas e durante o dia eu atendi os animais. Olha que Aí eu interessante. comecei a me distanciar. Aí eu falei, gente, mas está errado. Aí até quando eu conheci depois a Fernanda, que eu falei, preciso juntar isso agora, né? E daí em 2016 eu fui fazer o curso de constelação com a Silka Maluta. Uhum. Fiz presencial, na época ainda podia, né? Fiz a constelação com ela. Aí depois eu fui fazer uma formação na Argentina com cavalos. É uma terapia de aprendizagem através dos cavalos, mas voltado totalmente para o autoconhecimento. É uma coisa assim maravilhosa, maravilhosa. E depois dali eu conheci o trabalho da Fernanda, Que é a mas Fernanda o trabalho da Pimenta, que faz a Fernanda, comunicação animal. isso, Isso. conheci, conheci o trabalho dela, e daí já em seguida conheci o Marcos para fazer a constelação veterinária, e aí foi, né? E nesse meio tempo eu já tinha feito o curso de florais de Bach. Então, assim, quando eu conheci a Fernanda e o Marcos, aquelas informações todas vieram, eu falei, cara, agora eu preciso juntar tudo e preciso voltar para minha origem, né? Porque eu fui ser médica veterinária. Não adianta eu querer. Estava desfragmentando, estava assim bem confuso, né? Sim, Enfim, com o trabalho dos dois, hoje eu consigo ver que através do animal eu chego no tutor, ou muitas vezes eu chego no tutor, depois eu chego no animal. Então, assim, cada um, né, Carla, vai criando a sua maneira de trabalhar dentro da sua exatamente. região, né? As pessoas que vêm para ti, a frequência, enfim, aí a gente consegue ver qual é a demanda que vem, né? E o que eu preciso estar trabalhando. E que nem tu falou, né? A questão da minha região é uma região mais fechada, né? O pessoal tem receios, né? O que que essa mulher está falando, né? Como assim? Ele está me espelhando? Então, assim, se eu for constelar meu animal, isso é uma coisa Ainda mais com esquisita. Ah, bonequinhos, né? sim, sim. E como é que aquelas coisas funcionam, né? Então, assim,
algumas pessoas, até quando eu fiz o curso com o Marcos, eu disse para ele que algumas pessoas realmente se afastaram. Mas está tudo certo, porque é frequência, Exato, eu entendo. Às vezes, porque quando a gente termina o curso, né, Carla, a gente quer salvar o mundo, né? exato. Nossa, A gente tá sai com aquele nítido o peito, problema ali. né, expandido e quero abraçar o mundo e salvar todo mundo, com certeza. E nem e assim, dentro, eu acredito que dentro da tua trajetória, tu também consegue ver isso, que nem todas as pessoas estão preparadas para fazer a sua reforma, né? Não, Ou olhar para aquilo, né? Porque eu digo por mim, porque assim, são situações que são doídas, né? Chega um momento a gente fala, eu não consigo olhar para isso agora. Eu preciso dar um tempo, eu preciso respirar, mas é diferente, né? Então, assim, a gente vai tomando consciência disso. Aí eu dei uma freada, respirei, disse, calma, Cíntia, não vamos salvar o mundo. Então, assim, eu percebo que algumas pessoas ainda insistiram em vir falar comigo, mas para trabalhar na parte da clínica, com medicação. Aí eu falei assim, ó, senta aqui comigo, vamos conversar um pouquinho. Que eu não espantei, né? Mas eu disse, ó, vamos conversar e expliquei, ó, a questão é que o meu trabalho é diferente, eu olho para o lado espiritual, eu olho todo o contexto da família, é, se teve aborto, se não teve, né? Aí eles ficavam meio tudo parado me olhando, né? do que ela Eu tá disse, falando, né? porque isso tem um fundo emocional. E eu ia aumentando e pegando exemplos que faziam eles pensar. Então, assim, eles plantei sementinhas, né? O pessoal fica assim, matutando. Mas eles não deixam de vir falar comigo. Ah, Cíntia, aconteceu um negócio, o que que tu acha, né? Ah, dá uma olhadinha nisso. Quem sabe tu vai ter resposta. Então, sabe, tem momentos que eu digo assim, ai, Cíntia, fica quieta. Não, sou obrigada a falar. E Então, sim, assim, deixa eu só te perguntar uma pode falar. coisa, como é que você, nessa sua trajetória, você exatamente decidiu por, ok, de tanta, né, todas essas suas experiências, como é que você começou a trabalhar justamente com a constelação na água? Se você está trabalhando só com a constelação na água, né? O que que te chamou mais atenção? Conta um pouco pra gente. Assim, quando eu fiz o curso da Silca, na época, em 2016, ela não tinha um curso específico para constelação na água, mas a gente já fazia, pegava nossos pratinhos lá e a gente ficava fazendo a movimentação também. Uhum, E era interessante que ela sempre falava, é algo que tu não interfere, tu não fica colocando a tua mão, é uma coisa mais impessoal, tanto do cliente como o teu, né? E era algo assim, sabe, meio assustador, né? Ainda mais se tu passar para alguma pessoa, então a gente ficava meio receoso. Mas, com o passar do tempo, o que eu percebi, que realmente, assim, as constelações que eu fazia para mim, nossa, é fantástico. Aí eu pensei, tá, mas se funciona para mim, por que não vai funcionar para os outros, né? exato. Eu disse, lógico, talvez a questão de ser meio esquisita, a pessoa olhar, quando eu falo assim, constelação na água, a pessoa para, olha para mim, tá, vamos ver como é que é esse negócio, né? Então, assim, agora, na presencial, eu tô com os clientes que eu vou atendendo, a gente faz a constelação na água e o pessoal fala, nossa, que incrível! Só a gente Funciona. conversando aqui, eu tive todas as minhas respostas da forma como está meu sistema, como os meus pais se comportam, como eu estou olhando. Então, assim, o que eu sinto, tanto na veterinária como a constelação só com pessoas, é mais fácil delas conseguirem entender, sabe? Sim, Parece que o visual, e como assim, eles se movimentam pela questão do campo, então isso deixa eles falar, nossa, realmente ela não está soprando, não tem vento, e eles estão se movimentando. E à medida que a gente vai fazendo as falas e conversando, eles vão, eu disse, cada um vai encontrar o seu lugar, né? Então, assim, nas falas eles também vão se movimentando, ou à medida que a gente coloca alguém mais no campo. Então, assim, o que eu realmente percebo é as pessoas terem essa visão. Então, ficou muito mais claro para elas. Não que com os bonecos não ficasse, né? Com os bonecos também fica, só que é uma coisa assim, tipo, se eu tinha dúvida, ali me mostrou, exato. sabe? Não foi ela que mexeu, não é um Você diz dos teatro. bonecos de mesa para constelação na água, Isso, né? para Com os a bonecos também, constelação sim. na água.
Então, assim, é algo que chama atenção no sentido de poder estar vendo de uma forma mais clara a situação, né? Deixa eu Exatamente. só falar que a Edna colocou, Cíntia, a sua região parece a minha. Que bom. Tão E pertinho. é interessante que a gente vai montando as nossas egrégoras, né? E vai conhecendo pessoas com nossas afinidades, aí o campo. É verdade. Começa exatamente, começa a emanar uma energia, uma vibração que a gente começa a atrair as pessoas que conversam, né, que falam a mesma língua. E uma coisa interessante para falar para as pessoas é que, por exemplo, a constelação, né, quando a gente fala de constelação veterinária, multiespécie, as pessoas acham que elas vão somente trabalhar o animal, né? Ah, meu animalzinho está com problema, ok, esse é o objetivo principal. Mas o que a gente acaba descobrindo na constelação, né, é que o tutor, o sistema do tutor começa a ser trabalhado. Então, às vezes você vai lá trabalhar um problema, de comportamento, doença do animalzinho, né, alguma coisa assim que você queira, e você acaba, na verdade, se trabalhando e trabalhando o seu sistema, né? Porque, na verdade, a gente até costuma dizer que os animais, eles bioindicam, né, o que está acontecendo naquele sistema. E aí, conta um pouquinho para a gente essa sua experiência com o tutor e o animal. O que, que você pode contar para a gente, Cíntia? Então, dentro desse meu trabalho, que eu até nem comentei antes, mas a Carla já deve ter falado, eu também faço a questão da conexão com os animais Não tinha falado. e ah, também sou comunicadora, tem bastante gente aí que está nos assistindo que também é comunicadora, consteladora, são colegas. E o que eu percebo, assim, eu fazia comunicação e ficava faltando, não é que faltava, podia ter mais informações. Eu passava para o tutor e ele ficava assustado, com a questão de achar que 100% era culpa dele. Uhum, Né? Aí eu sempre colocava, não. Na verdade, como uma criança, nenhum cachorro erra de endereço, não está na família errada. Ah, mas eu comprei, não tem problema, né? A gente realmente vai atrair aquilo que precisa, seja de que forma for. E sempre coloque o tutor, não é 100% teu, cada um carrega o que é seu, ele se liga por ressonância, sim, né? Às vezes não só com o tutor, e sim pode estar pegando de mais alguém da família, e isso a gente consegue estar até observando quando você faz a constelação. E a questão, assim, que o animal tem a parte dele, né? Então, exato. assim, ele também tem a questão dele no peito, né? Essa evolução dele. Então, assim, uma coisa que eu sempre falava, nossa, eles são de amor incondicional, e algo que eu escutei quando a Carla Soares falou numa live esses tempos, eu disse, ela tem razão, gente, eu vi uma coisa, eu disse, faz todo sentido, eu acho que era até com a Márcia, que, na verdade, existe uma troca, né? Um equilíbrio Exato. de troca. Não que eles não tenham um amor por nós, né? Sim, Mas é a questão, assim, que todos estão a serviço. Então, realmente, existe a parte deles, existe a nossa. Então, quando a gente faz, eu, pelo menos, né, faço a comunicação, o que eu passo para o tutor? Primeira questão, assim, ouve com a tua alma. É algo que eu vou te mandar, reflete, traz isso, internaliza tudo isso, depois a gente vai conversar, e daí eu vou colocando, né, a questão do animal, que ele também tem a evolução dele, ele exato. faz se ele quer a parte dele, ele não é obrigado a fazer, Ele tem e a quem é missão dele, comunicador né, sabe, Cíntia? Ele tem a missão sim, dele sim, também. sim, e às vezes, assim, o que eu recebo na comunicação, eu estou bem aqui, eu não vou sair desse lugar, Uhum, ok, eu dou um passo para trás, mas ele está ciente que ele existe, ele vem de um outro sistema familiar, né? Então, assim, ele tem essa noção. Pelo menos quando eu faço a comunicação, eu já deixo bem claro, ó, você pertence a esse sistema. Eu já faço a ligação dele ao sistema de origem e coloco a questão do que ele está carregando e se ele precisa mesmo carregar isso, o que tudo está envolvido dentro disso, né? Então, exatamente. então fica muito claro para os dois o que é de cada um, carrega se quer, né? Não que o tutor também tenha que sair amanhã e realmente falar assim, nossa, eu preciso mudar, porque senão meu cachorro não vai mudar. Não, peraí, respira Respira, e não exatamente. pira, né?
Porque senão, né, Carla, a gente vai enlouquecer, Exato, porque exato. volta e meia eles estão fazendo nosso espelhamento, né? A É, Márcia conhece minha história aí com a Clarinha, e é algo assim que às vezes eu olho e digo assim, nossa, como minha criança precisa crescer. Então, e faz parte, né? E é, quanto mais eu consigo tomar consciência disso, as coisas vão evoluindo, né? E realmente devolver, né? Quem é o cachorro da casa, quem é o tutor, qual é o lugar que ele ocupa, não colocar ele num lugar de, de criança, ou exato. de, enfim, né? De alguém que realmente está sentindo falta. E assim, eles são tão permeáveis, né, Carla, que eles vão entrando, eles vão se Exato. permitindo. Eles, na É que nem a verdade, água, né? Tu joga no chão e não. não, eles assim, eles convivem conosco, então naturalmente eles estão inseridos num outro sistema, porque a gente fala que eles são um sistema, o gato, o cachorro, o papagaio, seja qual for, né? É o sistema do animal não humano. E naturalmente, tanto é que a gente chama hoje em dia de família multiespécie, a gente traz esses animais para a nossa família, inclui eles no nosso sistema e acaba assim, é, tratando ele exatamente como um filho ou alguma carência no lugar de alguém que nos deixou, de algo que nos falta, né? E isso acarreta um peso para eles. Mas isso é inconsciente, né? Lógico que muita gente vai olhar e vai falar assim: nossa, mas Cíntia, Carla, é óbvio que eu sei que o cachorro, o gato não é meu filho, eles são animais. Mas a gente, tudo aqui que a gente está falando, geralmente é inconsciente. Até para o animal. Quando o animal toma o lugar de um filho, de uma carência, de um marido que se foi, uma namorada que saiu, enfim, de tudo, inconscientemente, porque também tem coisas benéficas, né? Ele passa, dorme na cama, ganha 100% do carinho, é tratado que nem pão de ló, tem coisas boas. Então, muitas vezes, que neta você comentou anteriormente, às vezes eles próprios não querem sair daquele lugar, eles estão tipo, tão confortáveis, né? Ele dorme na Sim, cama como se fosse meu marido, sei lá. Oi, desculpa. existe a recompensa, né? Exato. Porque muitas vezes a pessoa, o animal não quer sair daquela situação porque algo para ele é benéfico ali, então ele também fica, né? É, Então, agora, quando o tutor vai mudando a postura dele aos poucos e realmente organizando, né? Que exato. é o que a gente sempre ouve falar e as colegas, o Bert Helling colocou, amor sem ordem é desordem. E quando Exato. isso ocorre, a gente vê que tem uma marafunda, né? Deu um emaranhado ali. Então, assim, Exatamente. é bem interessante. Outra questão, Carla, que o que eu fiz agora? Eu faço a comunicação, mas quando eu faço a comunicação, eu já faço um breve movimento Ok. para ver aonde cada um olha, se eu sinto necessidade de colocar mais alguém, faço as fotos, além de mandar o áudio, eu também passo depois as fotos para o tutor, para a gente trocar uma ideia, o que faz sentido. E Sim. assim, o que eu percebo que houve muitas respostas que clareou para o tutor. Ficou mais fácil, ele conseguiu visualizar, ele falou, nossa, eu me sinto bem assim. Mesmo assim, foi dessa forma. Exatamente. A ordem precede o amor, né? A Namastê Pet. Isso. Exatamente. A gente acaba interferindo nisso, tanto nós como humanos, que a gente acaba às vezes tomando atitudes de somos filhos e às vezes atuamos como pais dos nossos pais, né? A gente inverte essa ordem, a gente não compreende o quanto isso é importante, quanto isso nos traz, que a gente chama na constelação de emaranhamentos, o quanto isso desestrutura a ordem do sistema. Filho tem que ser filho, pai tem que ser pai, irmão tem que ser irmão, e, marido, esposa, namorado, namorada, enfim, todos têm que estar ali, no, como a gente costuma dizer, no seu quadrado, né? E o animal também. Sim, E, Cíntia, deixa eu te sim. perguntar uma coisa. E como é que, assim, você na sessão, por exemplo, eu quando eu faço a comunicação, né, eu faço às vezes a sessão só de comunicação, tem um cliente que quer só comunicação intuitiva, e tem aquele cliente que quer a constelação. E durante a constelação, se eu sentir necessidade, porque às vezes tá alguma coisa ali que tá emaranhada e tá difícil de sair, eu entro com a comunicação intuitiva com o animalzinho. E aí faço ali uma mistura, né? Vamos dizer assim. Você, por exemplo, na comunicação ou na constelação com a comunicação, como é que você faz?
Eu faço normalmente a comunicação e depois não, o tutor só recebe o áudio Tá, e as imagens da movimentação. ok. Aí, se depois que digeriu e se sentir preparado, aí sim a gente faz uma constelação. Ok, então você não Porque o que faz eu o atendimento online na hora da comunicação. Você recebe antes, não, né? O material, que eu digo uhum, assim, sei lá, a foto do animal, a informação, seja o que for. isso, E aí você faz aham, a comunicação, ok? isso. E o que eu percebo, assim, Carla, é quando eu passo o áudio, como é difícil para as pessoas, sabe, digerir. E muitas vezes elas olham e falam assim: Nossa, não entendi nada. Eu disse: Não tem problema. Quando a gente for conversar, a gente vai. Então, assim, às vezes tem feedback meu dentro da comunicação, que às vezes eu levo uma hora e meia, que a pessoa vai falando, e quando eu olho para ela, digo assim: Fez sentido a comunicação agora? Nossa, agora sim. Exato. Sabe? Porque aí que começou a cair as fichas, né? Eu fiz uma vez um atendimento, uma comunicação, um animal mais idoso, e sempre com problema respiratório. Então, assim, o que eu gosto de estar observando, né? Não me precisa passar muitos dados, mas me passar pelo menos o nome e algo pontual que esteja acontecendo. E fiz a comunicação com esse animal e relatei algumas cenas que vieram e falas. E quando eu fiz a devolutiva para ela, que a gente fez a chamada para conversar, nossa, aí ela disse: Ah, é algo dele, tal, tal, tal. Mas aí eu comecei a perceber a forma que ela tratava o animal. Uhum. Eu disse para ela assim: Mas você teve filho? Nanana. Era um ninho vazio. Olha, Ela tratava o animal como filho, mas era tão sufocante que eu disse para ela: não tem condições, você precisa deixar esse animal ser um animal. exato. Porque ela não deixava ele caminhar para não sujar as patinhas, não deixava ele comer capim porque ele vomitava. Eu disse: sim, mas isso é normal deles. Eu disse: ele precisa disso, né? Exato. Aí eu sei que conversei mais duas vezes com ela, passei florais. Aí eu falei para ela, de repente era interessante ela tomar um floral também, até para dar uma equilibrada com essa questão da pandemia. Ela já contou algo para mim que ela tinha problema de saúde, né? Então começou tudo a fechar e sei que conversamos mais duas vezes, depois nunca mais. É, Então assim, realmente eu percebo que foi difícil para ela, sabe? Eu disse para ela, não é fácil, mas assim, olha com carinho, aos poucos para isso, né? E deixa ele ser um cachorro. exato. Até Tu porque. conseguindo liberar ele já foi Oi? mais fácil. Aqui Ela tá conseguindo barulho. liberar ele já era algo muito mais fácil, né? Para ele. O peso era demais. Sim, exato. Então, assim, hoje eu não sei dizer o que aconteceu com ele, porque realmente, assim, era muito pesado o que ele estava carregando. Não, e também, Demais. Cintia, o que a gente fala, né? Às vezes, assim, a constelação e a comunicação não é mágica. Tem muitas pessoas, e cada um é cada um, levam um tempo. Então, tem gente que sai ali da sessão com 50 luzinhas acesas, né? Daquilo, uau, vários insights. Uhum. Tem gente que leva um tempo. Você, daqui a um dia, 10 dias, daqui a um mês, quer dizer, aquilo vai começar a trabalhar o seu inconsciente. E aí, algumas coisas que no momento podem até não ter feito sentido, começam a fazer sentido porque abriu aquela porta, né? E você começa. Então, assim, cada um. Não é via que, nossa, mas peraí, eu não resolvi nada, não mudei, saí igual. Não é isso. Tem que dar tempo ao tempo. Tudo tem tempo, tudo precisa de tempo. Então, às vezes, aquilo que não faz sentido, às vezes até uma coisa que o animal comunica, na hora não faz sentido, às vezes até para quem é o comunicador, tanto para o tutor, porque aquilo faz sentido para o animal, né? E aí depois você de repente fala, opa, aquilo que a Cíntia me falou, a Carla me falou na sessão da semana passada, agora caiu a ficha. Então precisa também ter a paciência do tutor, do constelado, né, com a situação. Calma, daqui a pouco cai a ficha. Espera um pouquinho também, mas tudo na hora, né? É todo um trabalho, um processo. E é legal ver essa transformação, porque, como até o Marcos diz, né? Se não voltou, resolveu, ou ainda não estava no momento de resolver, mas para frente vai resolver, né? Sim, sim. É É... tudo no seu tempo, né? Exatamente, é tudo no. Até, eu- Oi? até eu acho que
a Simone, acho que ela está também assistindo a live, ela me deu um feedback hoje maravilhoso no meu despertar do dia, o resultado que está acontecendo com a Serena, com a gata. Então, é o que eu comentei com ela, né? Ela me agradeceu pelo trabalho. Eu disse, Simone, o trabalho é nós três. É Exato. eu, tu e a gata. Cada uma fazendo a sua parte, né? Não é só mérito meu. Porque se eu não, tu não fizer a tua parte, ela não fizer a dela, tá aí, ela, Ela, estou aqui. Então, assim, é um construir, né? Os animais são que nem a gente, eles precisam também do tempo deles, com calma, não é na nossa hora, né? A gente tem aquela mania assim, dá um é, remédio que vai passar e resolver, ou exato. amanhã ele já tem que fazer diferente. Não é, a gente precisa aprender a ter essa paciência também, né? Realmente digerir isso. E eles são como a gente, né? A gente vai tomar um floral, a gente vai constelar, a gente também vai assimilar e não vai sair no outro dia transformada, né? Como muita É gente o que eu acha que é falo, um não é milagre. passe de mágica, é um processo. Tudo na vida é um processo, né? Então a gente tem que ter essa Sim, paciência. O animal também, ele vai levar um tempo, ele vai entender. Você vai se transformar e aí naturalmente isso vai reverberar nos seus animais, né? Até nos seus membros de família, mesmo os que já foram, os que estão aqui, começa, na verdade, eu falo em ondas, né? Vai reverberando. E sim, vai aos sim. poucos, né? Como tudo. Não é na hora. Outra questão, outra questão, Carla, que é interessante, que o pessoal às vezes pergunta para mim se a mesma constelação que eu vou fazer na água com boneco, se é a mesma coisa. Eu disse, a constelação é a mesma, o que vai mudar, na verdade, é o meio que eu vou usar. Não vou usar o bonequinho na mesa, eu vou usar os bonecos na água, eles vão flutuar. Então, assim, porque assim, a constelação não vai mudar, então eu preciso ter a hierarquia, eu preciso ter as três ordens, né? As Exato. leis do amor, eu preciso ter elas. Então, assim, eu vou ter que ter a hierarquia, eu vou ter que ter o equilíbrio, eu vou ter que ter o pertencimento. Então, se essas três leis vão estar sempre acontecendo. Então, assim, não existe diferença nisso. Existe só a forma como isso vai acontecer, que não vai ser na mesa e sim vai ser na água, tá? Então, o pessoal às vezes fica em dúvida. Não, não muda nada. A questão de tomar consciência de como o sistema funciona, onde cada um ocupa o seu lugar, né? Por que que eu estou repetindo? Por que que eu quero tanto pertencer, né? Então, isso tudo é da mesma forma. É, é legal a gente falar aqui, Cintia, até porque tem pessoas, aliás, só um pouquinho. Aninha, te vi aí, viu, querida? A Aninha é uma doutora veterinária endocrinologista maravilhosa, Ana Schnabel. Eu vi aí ela, a mensagem, eu não podia responder na hora. Obrigada, viu, querida? Mas, enfim, o que a gente. Só para explicar para as pessoas que talvez não estejam muito por dentro, né, do que a gente está falando de campo, de ordem e tudo mais. Quando a gente faz uma constelação, existe um campo que a gente chama de campo morfogenético, né? Que ele atua sobre aquela constelação, trazendo, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem melhor, como se fizesse o download das informações que existem naquele sistema familiar, mesmo das pessoas vivas atualmente, como os nossos antepassados, e que nós costumamos repetir padrões que já foram feitos, já aconteceram em outros familiares nossos antepassados. E nesse caso, o animal também, porque ele está inserido nesse sistema. E como eu disse antes, é tudo inconscientemente. Então, às vezes, você vê um padrão muito repetitivo no seu sistema familiar e você não sabe por quê. Nossa, mas eu sempre faço isso, sempre dá errado, acontece aquilo. E aí você, na constelação, você descobre que aquilo pode estar ligado, de repente, sei lá, ao seu pai, ao seu bisavô, à sua tataravó, né? E muitas vezes o animal, ele honra esse familiar seu, né? E acaba também tendo, às vezes, a mesma doença, ou coisas, ou comportamentos similares. Então, só para deixar para algumas pessoas que não, né? Falando, o que elas estão falando? Mas para saberem que, então, esse é o que a constelação trabalha com esses emaranhamentos, para que a gente chegue agora e fale, acabou. Daqui para frente, eu vou fazer diferente. Eu não vou mais repetir padrões. E a maioria inconsciente. Então, por isso que a constelação ela traz à Sim, tona sim. aquilo que a gente não está vendo, aquilo que a gente precisa saber.
E isso é bom, né? Por mais que seja uma coisa que possa doer, mas isso é bom, porque você só vai poder resolver à medida que você sabe. E é na constelação, junto também com Sim, a comunicação, porque aí você consegue interagir com o animalzinho, entender até mais profundamente e poder, né, melhorar aquele sistema. E muitas vezes tem casos de cura, tem casos de melhora, tem casos de nada, tem são assim, cada um é um caso, né? Por isso que é importante sim, muito sim. assim o Aham. aprofundamento da pessoa que está fazendo a constelação, realmente parar e entender, né? Só para dar um Sim. pessoal entender um pouquinho. É, às vezes o que acontece, Carla, é muitas pessoas fazem constelação e fazem para ela, e às vezes os animais não estão nem envolvidos naquele movimento, né? Aparentemente. Então, assim, a pessoa constela e às vezes vem a óbito um animal ou adoece em seguida. Aí a pessoa pergunta: isso está relacionado ou não está? Provavelmente sim, porque o Provavelmente. campo vai trabalhando. Não é que aquele animal ficou doente naquele momento, na verdade ele já tinha aquilo, ele só deixou manifestar. Então, assim, às vezes a pessoa vê a constelação como uma forma muito ruim. Ah, eu vou constelar e de repente eu posso perder alguém ou algo, né? Sim, eu te falo isso porque já aconteceu comigo quando eu estava fazendo a formação com a Silca, uma colega, a gente fazia as trocas, né? E ela fez a minha constelação. E naquele momento eu tinha 4 cães, 2 Greyhound, e esses 2 eram muito ligados a mim. E no momento da constelação, ela posicionou um deles e fizemos uma separação. Fiz as falas, tudo. Bom, deu exatamente, eu não sei te precisar quanto tempo, mas ele veio a óbito. Deu problema renal e veio a óbito. Eu sei que eu falei para mim, nunca mais eu vou trabalhar com constelação, eu não vou fazer, porque eu entrei no desespero, porque eu me coloco no lugar do tutor, Claro, né? Realmente perceber tantas informações e aquele apego, quem ele era para mim, afinal de contas, né? Com certeza era meu filho. exato. Então, olha o emaranhado. Aí ela falou assim: meu Deus, Cintia, o que eu fiz? Eu disse: não, tu não fez nada, tu fez. Que era certo. E tá? Eu disse: eu preciso digerir isso. Aí eu voltei de novo para o curso. Aí hoje, assim, ó, 2016, né? Estamos em 2021. Isso faz tanto sentido para mim, mas tanto sentido, foi a melhor forma que o universo achou daquilo fluir. Era necessário daquela forma. Exato. E hoje eu olho e digo, gente, mas eu me coloco no lugar do tutor, então assim, quando eu converso com o tutor, eu sempre falo, a melhor resolução não é a que eu quero, porque às vezes eu estou enviando reiki para o animal, Exato. né? A pessoa está lá enviando reiki. Eu quero enviar reiki para ficar boa, para curar, para sair caminhando. Mas às vezes não é essa cura. A cura, na verdade, é fazer a passagem, É, estar o bem. desencarne, é. Então, assim, o que não é sempre o que eu quero, e sim o que é necessário nesse momento, né? Exato. Então, assim, com essa questão que aconteceu comigo, eu disse, gente, isso é muito grande, é muito profundo. Às vezes a pessoa quer entender, não dá para entender ao sentir, porque as coisas vão se encaixando. Às vezes leva anos, às vezes leva 2 dias, 6 meses, não sei. É o quanto tu tá preparado, né, para isso, sabe? Exato. Aí naquele momento, nossa, cai todas as fichas no orelhão, aí tu fala, meu Deus. É, Mas ao mesmo tempo que é ruim, mas foi dolorido, mas ele me mostrou algo, Carla, que hoje eu sou muito grata aos dois, muito grata a todos os animais que eu tive. E realmente, assim, de todos, só a Clarinha está comigo ainda. Todos os outros desencarnaram, já tive comunicação com eles. E realmente, eles me falaram tudo o que eu já tinha uma pequena noção, mas, assim, ouvindo deles foi muito mais forte para mim. E realmente saber que eles fizeram o processo dele. E o segundo Greyhound, quando aconteceu, ele também teve problema renal. Nossa, estava gritando problema renal, né? uhum. E Olha o medo aí, né? isso, ah, Rins, né? Medo. Olha o medo aí. Quanto medo não tem nesse sistema. medo, relacionamento. É, Então, assim, com o segundo, eu já consegui ter um pouco mais de suporte e realmente eu fazer todo o processo com ele, sabe?
E ficou muito mais leve. Tanto que eu falei para ele assim: carrega só o que é teu, o que é meu eu vou dar conta, porque eu sou grande e tu Exato. é pequeno. Eu sou maior, Fiz você é toda essa menor, né? conversa. E ele ficou deitado no meu colo como uma criança em posição fetal, Uhum. coisa que ele nunca fazia. E fiquei horas ali, fiquei conversando, fiz as falas do meu jeito, né? E porque naquele momento, assim, a gente dá tanta abertura e deixa só passar, né? E fiz essa fala com ele, e no outro dia ele foi para o colega veterinário para deixar no soro ainda. Aí eu falei para ele assim: faz o que tu tens que fazer, porque eu vou fazer a minha parte. E realmente naquele dia ele desencarnou, porque eu já sabia que ele ia fazer essa. Já estava sentindo, né? É. Eu disse: ele não volta mais hoje vivo, ele volta de uma outra forma. E para os Mas foi animais, né, realmente ele. Cíntia, é muito mais. Eles, na verdade, eles têm uma facilidade muito maior em aceitar isso, né? Ele está intrínseco neles, né? Deixa eu só ver aqui que a Maristela falou, ó. Assim como acontece o inverso. Tutor querer a constelação numa fase terminal, acreditando que o movimento vai Ah, levar ao óbito, mas nem sempre. Exatamente. 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 O que tem que ser, na verdade, a constelação a gente tem muito, né? Bert sempre falou, o que é, tem que ser e não tem que ficar se corroendo por isso, né? O tutor, ele tende muito a se culpar pelo que acha que deixou de fazer ou que deveria não ter feito. E na verdade, tudo tá certo do jeito que é. Lógico, a gente tem que melhorar, a gente tem que descobrir, trabalhar e se aprofundar, mas o caminho que tem que tomar, o animal vai tomar e o tutor vai tomar, né? A hora que você comentou também do reiki, exatamente. O reiki, às vezes, muitas vezes a pessoa procura, porque o animal está num estado terminal, está com muitos problemas, e a hora que ele recebe aquela energia do reiki, né? Na verdade, facilita a transição dele, né, para o outro lado. E que não é morte, é uma outra vida para quem acredita, é uma outra dimensão, é só uma continuidade com outro avatarzinho, né, uma outra continuação. Mas para os que ficam, para nós, seres humanos, é difícil porque a gente não vê, não toca. E isso, né, Sim. causa muito problema de culpa, de tristeza, mas é para saber, assim, é bom saber que tá tudo bem. Foi do jeito que tinha que ter sido. Você fez o seu melhor. E se não fez, aprendeu que da próxima você vai fazer, né? Se você, por acaso, não fez algo que devia, enfim. Então, isso é muito interessante. E eu acho que o tutor, ele começa a perceber que exatamente existe algo a mais. Existe mais do que simplesmente um cachorro, um gato que mia, ai, meu companheirinho, mas não. Ali está um ser de luz que escolheu estar com você. E eu sempre falo assim, cada um tem 50 por 50. 50%, vamos dizer, não é culpa, a responsabilidade, né? 50% de responsabilidade do tutor e 50% de responsabilidade do animal. Porque ele aceitou, ele escolheu, é a missão dele. A gente não sabe os contratos que foram feitos anteriormente, né? Então, para a gente saber que tudo tem uma resposta, mesmo que na hora a gente não saiba, né? E como isso é muito grande, né, Carla? Eu falo assim, às vezes para a pessoa entender como é a constelação, eu digo para ela assim: imagina uma teia de aranha Uhum, e que tu tá, né, toda interligada e tu vai mexer nesse cantinho, mas vai reverberar em toda ela. É sutil, eu disse, não é uma coisa gritante, mas ela vai reverberar e aos poucos, quanto mais tu te permite, eu disse, tu vai conseguir ver as diferenças, exato. né? Não é o outro, e sim como tu vais olhar para o outro. A gente sempre achava que era o outro que mudava, né? É, Eu disse, não, é como eu olho para Carla hoje, né? Então, assim, eu disse, isso com calma, as coisas vão reverberando, né? Sem a pressa. Eu sempre falo, tomar consciência é aquele, nossa, e agora, né? Tô com esse pacote de presente que me entregaram aqui hoje, vou fazer o quê, né? Eu exato. disse, vai com calma para casa, cuida desse pacote, olha para ele com amor, com carinho, e realmente, aos poucos, né? Porque assim, Carla, o que eu vejo não é o tomar consciência, pegar o pacote, vou para casa e vou fazer o caminho. Aí saia que nem uma louca na estrada e vou fazer. Aí daqui a pouco, dá a primeira coisa, não dá legal, dá ruim, não vou fazer mais. Pronto, deixa o pacote de presente lá, nunca mais olha. Então, assim é o que eu falo. Entra no caminhar
dá um passinho todo dia, nem que seja bem pequenininho, mas não para de caminhar, porque não é fácil. Tem momentos que a gente fala assim, cara, não quero mais olhar para isso. Exato, Tô dói. cansado, de novo isso, achei que já estava curado, né? Ah, aquela Mas só o cada fato de cada pessoa. olhar, só o fato de da pessoa estar olhando, isso já, a pessoa já deve se sentir, poxa, eu estou fazendo algo por mim, pelo meu sistema, pelo meu animal, ou por mim mesmo, né? Mas assim, só o fato de você já procurar, se interessar, querer olhar, pode ser que você ainda não consiga olhar, mas você sabe que você vai ter que olhar uma hora. Só isso, você já está no processo. É que a gente não tem paciência, né, conosco. Geralmente. A gente quer tudo imediatismo, tudo para ontem. E é todo um processo. Não se culpe, não se apedreje porque você. Ah, mas o fulaninho ali viu, ou se compare, né? Ah, o fulano ali fez a constelação, nossa, no dia seguinte virou, que eu brinco assim, virou Buda. Não, gente. Sim, Né? Todo mundo tem um é o que a gente processo. fala, né? Oi? O terapeuta que falar que amanheceu lindo, maravilhoso, ele não tem mais problema, então, como diz a Márcia, algo está errado. Exatamente. O próprio terapeuta faz terapia, gente. O próprio, né? Quer dizer, a gente, eu e a Cíntia, nesse nosso caminhar de comunicação animal, constelação, tanto é que, na verdade, você se acaba se constelando, você tem que se autoconhecer para conseguir ajudar o outro. Você jamais vai chegar a fazer um curso, ah, tá, A mais B igual a C, agora eu vou ensinar. Não. Você tem que olhar para si, olhar para suas feridas, olhar para os seus traumas, que todos nós temos. E aí, quando você consegue trabalhar você, você vai conseguir trabalhar o outro, né? Então, é importante a pessoa saber disso também. E o que ressoa com a gente, né, Carla? Às vezes eu escuto alguns outros terapeutas falarem, ah, eu sou bem neutra, né? Eu não me envolvo. Lógico, a gente não vai se envolver 100% na história do cliente, mas eu tenho a empatia de olhar, porque se ela veio para mim, Exato. algo ainda eu preciso olhar. Então, quando vem aqui a história, o que está acontecendo, eu deixo sentir e percebo o quanto isso ainda está dentro de mim. Ou, nossa, já está mais calmo, já consigo olhar também. Então, assim, porque não vem de graça para nós, né? Exato. Vai vir para nós o que a gente precisa olhar ainda. Sim, sim. Muitas vezes eu brinco, nossa, vem uma situação X, né? Eu digo, ainda preciso olhar para isso, então vamos embora. É, O que eu preciso aprender? E nas comunicações, gente, eu falo que é algo assim maravilhoso o quanto eles nos ensinam, né? E de nossa. uma forma tão simples. É um tapa na cara aveludado. É uma patada na cara, né? Porque os Sim, animais são muito isso, uma sábios, patada. gente. É impressionante. Sim, O que que a gente não está perdendo ou não estava perdendo enquanto a gente achava que, assim, animal pensa? Animal raciocina? Quer dizer, gente, é um outro mundo. E como eles são sábios, sim, né? Você vai além, porque também, na verdade, na comunicação, você consegue o contato com o eu superior daquele animal, que é, né? Geralmente é o que entra em contato. E assim você fala, não, não é possível. Como assim, né? Que a gente acha que só ser humano raciocina, só ser humano tem insights, tem coisas bonitas para falar, para fazer. E uma coisa legal para dizer, Cíntia, também, aqui que a gente está falando de comunicação, cada comunicador, né? Cada comunicação é única. Tem animalzinho que se sim, comunica através, às vezes, assim, o comunicador recebe frases, tem uns que recebem visões, cheiros, gostos. Então, assim, cada animal. Tem animal que já é um pouco mais expansivo, outros são muito calmos, muito quietos e falam um pouco. Tem uns que não estão afim. A maioria tá. A maioria quer se sim, comunicar, né? Eles buscam isso. Mas já aconteceu de ter sim. animal que, tipo, né, não quer falar nada, não quer ficar, né? E não é só assim, você não vai, ah, mas ele tá falando. Cada comunicação tem uma forma, né, de ser. Às vezes Sim, são é bem imagens que interessante. vêm, então é muito, muito particular. Você nunca ficar comparando a sua comunicação com a do outro, a sua sessão que você fez com tal Não, comunicador ou constelador, porque é tudo muito particular. É legal falar isso pro pessoal também, né? é.
A gente tem um grupo, acho que vocês também têm, né, Carla, o pessoal que fez o curso de comunicação, e a Sim. gente percebe que cada um tem uma maneira, um jeito, e é interessante porque quando a gente junta todas as mensagens, nossa, o caminho é o mesmo, ele só pegou atalhos diferentes, Exato, formas diferentes de mostrar, exato, mas o meio, a cereja do bolo é igual, o exato, recado é aquele. Então, exatamente. é fantástico ver a forma. E assim, o que a gente às vezes vê nas comunicações também, animais que estão totalmente desnorteados, eles não fazem ideia que eles têm um pai e uma mãe. Ali que caiu minha ficha, Carla, da questão da adoção com criança, quando eu vou me intitular como pai e mãe, sabe? Uhum. Eu excluo a família de origem. Nossa, quando eu fiz o curso do Marcos, eu falei, gente, era uma coisa tão óbvia. E como não perceber, né? Então, assim, pensei, nossa, será que esse não é a questão de tanto problema nas adoções? Porque, lógico, eu acabo excluindo os pais e eu quero ser a mãe e o É. pai, né? Eles têm os pais de origem, assim como os animais. Então, Vira, alguns nem sabem como vai. na questão até do humano, vira até tabu na família, né? Muitos não podem nem comentar. Tem crianças que nem sabem, nem sonham que um Sim, dia. E quando vem à tona, vem aquela enxurrada de problemas emocionais e psicológicos, enfim, sim, né? Mas os animais também, exatamente, porque até eles acabam não entendendo que eles, que a gente, como o Marcos fala, né? Tem papai cachorro e mamãe cadela. Tem papai gatinho e mamãe gatinha. Quer dizer, tem, e você tem que honrar, você tem que entender que eles não são humanos, sim, nunca serão, e eles têm a origem deles, né? Então a gente começar, é o que eu falo, às vezes as pessoas têm medo. Eu já tive até amiga minha falando assim, mas ai, mas eu trato e não sei o que, vou deixar de cuidar, gente, eles o amor é o mesmo. O amor que você vai dedicar, infinito, grande, é o mesmo. É só a sua visão que vai mudar, que ele não é seu filho, que ele não veio de você, que ele não é humano, né? E as pessoas têm medo de que com essa mudança eles deixem de amar seus animais ou o animal sinta que está sendo menos amado, entendeu? Já me perguntaram, eu falei, não tem diferença alguma, né? Na verdade, até você sim. vai liberar o animal para ele ser animal e continuar no seu sistema, fazendo parte da família multiespécie, sendo amado, mas sabe, aquele até o Marcos fala muito, né? Aquele alívio que dá, né? Do tipo, agora as coisas estão na ordem. Isso é muito Sim, importante, aham. né? Eu Deixa fiz um atendimento e com essa tutora, passei a comunicação para ela e foi engraçado que ele falou para mim assim, eu só vou ficar nesse lugar até a hora que ela ouvir isso. Eu disse, nossa. Aí passei para a tutora, ela disse, mas ouvi o quê? Eu disse, ouvi a mensagem. exato, Poucos. Aí agora passou, eu não sei quanto tempo já passou. Eu conversei com ela no final de semana passado, disse para ela, tu tem alguma dúvida ainda da comunicação que ele fez para ti? Ouve de novo. Eu acho que tu vai ter alguns insights. Vou ouvir de novo. é, Então, sabe, naquele momento ela estava muito na negação de que já fiz minha parte, já fiz minha parte, já falei para ele soltar. Eu disse para ela, mas não é daqui para fora, é daqui, ó, que tem que vir. Eu disse para ela, essa é a exato, grande diferença. Eles exatamente. sentem a nossa frequência. Porque a Cíntia está falando das frases curativas, né? Que nas sessões são feitas, que a gente faz tanto para nossos parentes, as pessoas do nosso sistema, quanto para os animais. E às vezes você precisa falar todo dia, até que aquilo exatamente não saia daqui e saia do coração, né? Que o animal vai entender. Ah, mas eu tô falando com o meu animal, ele vai entender? Vai, porque ele tá entendendo a sua vibração. Ele não tá entendendo a sua palavra, você pode estar falando grego, português, não importa. É a sua vibração. Quando você sincronizar isso, ele vai entender. Pode ser que ele tá ali cheirando matinho e você tá lá conversando com ele. A sua vibração Sim, vai passar a mensagem, né? sim, porque às vezes, quando a gente está fazendo a videochamada e faz as falas curativas, alguns viram de costas, fazem de Sim, conta que não estão nem aí. Eu disse, não exato. tem problema, pode ir falando e vai percebendo, né? Mas realmente faça as falas vindo do teu coração, né? E sente, quando tu fala, sente o que vem, né?
ou se é algo vazio, porque isso é o sentir, é ter a percepção, porque senão eu fico falando pro vazio, né? É, Pro nada. é, E a mesma forma se a gente vai fazer a constelação e as falas são vazias, né? O campo não movimenta, ele fica ali, e daí a gente vê que a pessoa está só no mental, né? Ela até olha pro animal, para quem está ali, mas não anda, né? Porque não consegue fazer exatamente. a liberação. E é Exatamente. onde a gente tem que, muitas vezes, puxar a criança para realmente olhar para aquilo, né? Inclusive até eu, assim, às vezes eu tô fazendo, às vezes eu faço as frases curativas para os meus animais, e aí eu tento olhar e eles estão lá, tipo, né, sem, não importa, sempre converse. E sai daqui, isso é qualquer relação, né, qualquer relação humano, animal, a gente tem que colocar o coração, quando a gente realmente faz algo com intenção, tem que estar o coração, tem que estar a intenção aí, senão é falar da boca para fora. E os animais, principalmente, que são muito sensitivos, muito mais sensíveis do que nós, eles captam, né? Você vê até numa sessão de reiki, o tempo de reiki para um animal é menor do que para os humanos, geralmente, porque eles captam muito mais rápido essa energia, e é por isso que também eles captam a energia do sistema, as questões tanto boas quanto ruins, que a gente fala muito das questões ruins, mas também eles absorvem muita assim coisa boa do nosso sistema, né? Então entra muito mais fácil nos animais. A gente ainda tem a barreira, o bloqueio, a mente, né, o ego. Os animais não têm essa barreira. Eles, né? Eles assimilam mais rápido. Então é muito importante conversar com o seu animal. Mesmo que você não saiba uma frase curativa, não importa. A frase curativa vem do seu coração, né? Não tem uma regra. Exatamente. Tem umas Uhum. frases que a gente usa que é Exatamente. comum, mas falar com o coração não existe regra, né? Porque não adianta, às vezes, tu falar algo mecanizado, porque, sinto muito, um exemplo, sinto muito da forma como foi. Beleza? Mas olha o peso que essa Uhum. fala tem, né? De Exato. realmente tu aceitar tudo aquilo. Isso é muito grande que veio, né? O que aconteceu, enfim, dentro daquela situação. Então, às vezes, eu vou falar de uma outra forma, né? Nesse momento é difícil, mas eu vou olhar com carinho para isso. Então, é realmente o que tu está sentindo aqui e deixar verbalizar. Ele vai entender, ele É, vai sentir essa energia, né? Então, isso também já vai reverberando. Então, não é a frase de carteirinha ali que tem que ser falada, né? Muitas exato. vezes, muitas pessoas já têm. Nosso dia a dia é um constelar, né, Carla? No É, nosso serviço, em casa, enfim, em todos os locais. Então, realmente é olhar para o seu animal com outro olhar, né? Realmente exato. começar a ver ele de uma outra forma. E o que eu acho bonito, às vezes, assim, é bonito porque a emoção que carrega, né? Tem muito tutor que tem frases que eles não conseguem falar. E frases às vezes simples, de exatamente, eu sinto muito, volte para o seu sistema, enfim, frases às vezes que para nós parece assim muito simples, e você vê aquele tutor com aquele nó na garganta, ele começa a chorar para fazer uma simples frase para o seu animal. E aí que eu falo que vem do coração, né? E também vê o bloqueio que tá ali nele, que ele às vezes não consegue falar uma simples frase. Mas é muito bonito porque a hora que ele consegue, você vê até a transformação assim na expressão do tutor e muitas vezes na expressão do animal. Muito animal que acalma, Sim, que dá aquele suspiro. Eu sempre digo que quando a gente tem às vezes um cachorro, um gato dormindo aos nossos pés, é que eles dão aquela suspiradinha, sabe, de alívio, tipo, o mundo tá em paz, tá? né? O mundo tá em paz. Sim, Mas é sim. muito importante, falem com seus animais, conversem com eles como se você realmente, eu sou maluco. Seja esse maluco, fale com seu animal. Você vai ver a transformação Venha fazer, diária. Oi? vem fazer parte do nosso time, né? Exato, vem fazer parte das doutoras do Little. Sim. E é interessante, cara, eu faço algumas comunicações para animais de ONG. Eu até fiz com um colega meu do nosso curso de constelação veterinária. Então, assim, era ele, acho que ele está em Belo Horizonte, a colega outra em São Paulo, e o animal envolvido era, eu acho que aqueles, da raça do Pitbull, mas acho que é Bull Terrier, algo assim.
Eu sei que aquele animal, ele me mandou mensagem, sim, que eles vão eutanasiar esse animal, e eu sei que ele não precisa passar por isso, né? Eu quero intervir porque eu estou assim chocada, mas calma. Eu vou fazer a comunicação com ele e vamos ver o que acontece. Pede para segurar um pouco, porque assim houve um abandono e esse animal foi parar em vários locais. Então a história assim é bem complexa. Fiz a comunicação e esse foi um processo que a gente acompanhou, Carla, com os Zeus e desde o momento que estava decidido para fazer a eutanásia, porque ninguém conseguia. Ele era bonzinho no começo, de repente ele se transformava do nada, agredia todo mundo. Era uma coisa assim, ele entrava numa fúria. Uhum. E aí eles pensaram em medicar, mas também não estava dando resultado. Ela falou assim: bom, como é que nós vamos doar esse animal, né? Nós vamos ter que fazer a eutanásia. Aí o que foi feito? Fizemos a comunicação e realmente da forma como eu fiz a comunicação, ele depois me mandou os vídeos da forma como ele na comunicação como eu sentia e via. Ele me mandou o vídeo e fechava perfeitamente. Eu disse: nossa, eu falei para ele. Eu disse para ele: mas existe alguém excluído. Aí eu Sim. comecei a fazer já as movimentações e daí lógico, né? Tem da questão da primeira família, acho que depois ele passou por outra e foi sendo depois ele foi solto na rua. Enfim, sei que eu fui fazendo os movimentos sistêmicos na minha tigelinha e fui fazendo. E assim, uma das coisas que eu aprendi com o Marcos, que para mim foi o pulo do gato, que eu não sabia, já tinha formação, mas com a constelação veterinária foi assim, abriu, né? Religar o animal ao sistema dele. Isso é o pulo do gato. Fantástico, Isso. trazer a força da ancestralidade, ele saber que aquele é o lugar dele. E quando eu fiz isso com os Deus, ele ficou me olhando, tipo, fale-me mais sobre isso. Me diga mais, E conte-me. aí eu coloquei, fiz a movimentação, daí eu falei para ele: tu tens um pai, tu tens uma mãe. Aí ele falou assim para mim: um pai? Eu nunca vi meu pai, porque a mãe era de criação, a dela que bota em cria, né? Sim. Aí eu falei: nossa, eu falei pro Marcos, que loucura, eu nunca tinha ouvido isso de um animal. Eu disse: realmente, porque eles não têm contato com o pai. Eu disse para ele: mas tu não tem contato, mas tu tem 50% do teu pai. Mas ele ficou, mas ele não chegava perto. Aí outro tempo, fiz de novo uma movimentação, ele já estava mais próximo. E foi todo um processo de comunicação, me comuniquei de novo com ele para ver como é que estava, porque deu um casal de médicos veterinários, pegaram ele e levaram para um sítio. E Carla, se for olhar os Zeus hoje, É, ninguém é acredita. outro cachorro, né? Outro cachorro. E aí, a última comunicação que eu fiz com ele, eu disse para ele: nossa, que lugar lindo esse que tu tá, né? Tu tá sentado. Ele não queria conversar comigo, ele estava focado, olhando para a estrada, ansioso porque ela ia chegar. Eu disse: quem é que Olha, vai chegar? Ele disse: não posso falar, não posso falar. Ele estava que fofo. ansioso porque ela ia chegar. Mas ele estava numa felicidade, e realmente chegou uma moça. Aí eu descrevi ela para o Andrés, aí o Andrés disse: sim, é a médica veterinária tutora que está com ele agora, né? E assim, ó, eles me mandaram um vídeo beijando ele, mandaram um vídeo dele com uma criança. Eu falei: gente, isso foi o maior presente que a gente recebeu. Então, assim, eu disse para o Andrés: olha como isso é grande, né? E muitas vezes, assim, pergunta para o animal se realmente ele quer ser eutanasiado, se ele precisa disso. E foi algo que eu conversei com ele. Eu falei para ele: se tu continuar essa raiva, nessa fúria, eles vão te matar. Eu disse para ele: vou usar bem o português contigo. Ser bem Eles vão clara. te matar. Eu disse: tu tá entendendo? Eu disse: olha para mim, pode achar que eu sou louca. Aí, assim, né, Carla, cada um na sua Sei, comunicação. sei. Realmente, e realmente depois disso, sabe aquele banho assim de água gelada, tipo, cara, eu preciso pensar. Eu disse para ele: tu tá carregando provavelmente algo que não é teu. Tu tens a tua parte? Tens, não. Tu não é, não existe vítima e culpado, né? Como Exato. diz Bert Helling. Tá todo mundo a serviço. Então eu disse para ele: tu pega teus 50% e o restante tu devolve, porque senão tu vai morrer. Agora também é uma escolha tua, eu dou um passo para trás. Eu vim fazer isso contigo, uma forma para te esclarecer e te auxiliar nesse processo. E ali foi desencadeando, mas foi assim, nossa, aí eu até falei para Andrés: Andrés, vamos escrever sobre isso, vamos divulgar.
porque é maravilhoso a Maravilhoso. resposta e ter paciência dentro disso, né? Exato. Fantástico. Exatamente. Uma coisa importante que, exatamente, o animal, essa força que vem dos ancestrais, que é um movimento que a gente faz na constelação e também, né, na comunicação, é muito forte. E é muito importante, porque para a gente também, os humanos, a força vem dos ancestrais. A gente carrega isso. E às vezes, até muitas vezes o Marcos falava, né? Quantas vezes ele não foi fazer, na época que ele ainda era da questão da veterinária e da parte clínica, parte cirúrgica, quantas vezes ele não foi atender ou fazer uma cirurgia e fazia o movimento só para exatamente ligar o animal aos ancestrais dele, ter força para aquele procedimento que ele ia passar, né, para a dificuldade, seja lá qual for que o animal esteja passando. Então é uma coisa muito legal que a constelação ensina esse movimento para o constelado a fortificar o seu animal através do contato com seus antepassados, né? Isso traz Sim, uma e na força, assim, constelação, né, Carla? enorme. Enorme. Dica, pode falar. E na constelação, Carla, né, é interessante o pessoal também, às vezes, eu vou procurar constelação para quê, né? Com que motivo, né? Então, assim, muitas vezes para resolver a questão de um tratamento, né? De repente um animal com tumor, entender qual é a origem e como eu posso tratar esse animal, né? Exato. Muitas vezes, dependendo do estágio, alguns colegas que não têm essa visão como a gente, estão no cartesiano, né? Que é Sim, fazer a eutanásia, que são aqueles procedimentos, ok, né? Então, assim, com a constelação, abre mais para o tutor também conseguir olhar isso de uma outra forma e não como uma penalidade, como um tadinho, né, um coitadinho, exato. sabe? É tomar consciência e também deixar mais leve para o animal, porque quanto mais ele fala de tadinho, coitadinho, tu vai tirando a força do animal, né? Vai, o Isso animal não é realmente diferente vai com se sentir tudo. tadinho, né? É que nem Sim, sim. criança, Então, né? O realmente, que a criança não ouve exatamente. dos pais e aquilo tá lá dentro, né? Exatamente. Sim, na caixa preta. É, vai Então, acumulando, né? vai, vai. Então, assim, é interessante, né? Eu atendi um caso de leishmaniose e a tutora não tinha conhecimento nenhum e eu estava recém no curso, terminando o curso da Fernanda, fazendo do Marcos. Aí eu sugeri para ela, né, de fazer uma comunicação tanto com ela, com a tutora, e fazer uma comunicação com o animal. O animal, depois que eu comuniquei, ele teve uma melhora assim absurda naquela semana. Aí eu falei para ela, muitas vezes a melhora pode ser a passagem. Eu disse para ela, não necessariamente que ela vai se curar, porque tu sabes que a doença que ela tem, né? Eu disse para ela, tem todo um processo. Agora vamos entender da onde está vindo essa doença. Esse é o mais importante, porque tu tem outros animais. Exato, Então, de repente, ela saindo, pode os outros entrarem nesse mesmo lugar, se tu não dar um lugar para isso e olhar. exato. Aí tá, fiz a comunicação da tutora e realmente começou a fazer todo sentido. Ela disse, Cíntia, tudo que tu me passou fechou, faz sentido. Eu disse, então vamos conversar pessoalmente. Então, assim, dentro do meu trabalho de zoonoses, mas assim, virou uma amizade, né? Então, fui fazer a visita, conversei com ela pessoalmente e a cachorra sempre nos acompanhava. Aí ela disse, não, eu vou tratar ela. Eu disse, olha, tu precisa respeitar também a decisão da tua cachorra. Porque muitas vezes o que tu queres não é o que ela quer, ou o que ela dá conta, né? Então, assim, dá a voz Exato. para ele ver o que ele fica de dentro disso. Ela disse, mas isso é muito difícil para mim, fazer eutanásia. Eu disse, eu não estou dizendo que tu tem que se fazer, e nem é hoje, nem amanhã. Eu disse, mas pergunta para ela se ela quer isso. É, Aí, nesse momento, foi o único momento, assim, que eu fiz uma comunicação na presença do tutor, e fiz o comando para a cachorra e ela me respondeu que sim, ela gostaria de ser eutanasiada, porque estava pesado demais para ela. Aí a tutora desmontou, né? Eu disse para ela, aí fizemos as falas, tudo. Eu olhei para a tutora e falei assim: no teu tempo, não existe amanhã, depois. Quando tu te sentir, trabalha isso, conversa com ela, faz as falas que eu te falei, sente no teu coração. Eu disse para ela, é uma passagem. Eu disse, mas toma consciência do que ela veio te mostrar. Eu disse, isso aqui não é
como o pessoal às vezes fala que isso é praga, alguém mandou, né? É, Eu disse, não, na verdade, é uma forma de a gente se curar. Olha que profundo isso. E realmente ela fez todo o processo e passou acho que mais de 6 meses, né? Não lembro agora bem certinho o tempo. Eu sei que daí eu ainda comentei no curso de constelação e falei para o Marcos. E depois eu retornei e disse, olha, a tutora realmente ela só me comunicou que ela fez a eutanásia e ela não queria acompanhar, né? Eu disse para ela, mas se tu não dá conta de acompanhar todo o processo, não te culpa por isso. Eu disse para ela, mas só o fato de tu te permitir a estar com ela até ela adormecer, não precisa ficar no procedimento todo, né? sim, Eu disse para ela, pensa, porque assim, quem está tão próximo dela é tu. Eu disse, ela vai gostar que tu fique com ela, né? E dê essa proteção e esse carinho para ela até esse último momento. Ela disse, ah, assim que eu não consigo, enfim. Aí joguei a sementinha e fui. Aí quando ela me passou que ela fez, realmente decidiu fazer eutanásia, foi feito tal dia, ela me passou. Ela disse, Cíntia, graças a ti, eu consegui entrar no consultório. Ela adormeceu nos meus braços e quando foi feito todo o procedimento, eu me retirei. Eu disse, nossa, que vitória, eu disse para ela. uau, Eu disse, com certeza ela conseguiu se sentir mais acolhida, com né? E tá certeza. feito, eu Ela foi disse para ela. ouvida, né? Cada um, sim, cada uma no seu processo, né? Eu disse para ela, é difícil? Com certeza, eu disse para ela. Não é É, simples assim, ir lá tomar decisão, não é? Eu disse para ela. Mas quando a gente dá voz aos animais, fica mais fácil. exato, concordo. É, É, esse ainda mais sentir, nessa esse olhar questão, né, diferente. Cíntia, da eutanásia, porque a gente até aprende exatamente na constelação e tudo mais, que a eutanásia, não, não, não. Gente, é cada caso um caso, né? Eu mesma, com a minha Sim, cachorrinha, sim, eu também, eu fiz a comunicação com ela estava com um tumor na boca e já tinha feito de tudo. E a opção seria fazer uma cirurgia que ia retirar metade da mandíbula dela. Ela ia ficar de sonda depois 1 mês no pós-operatório e ia viver sem metade da mandíbula. E eu fiz uma sim. comunicação com ela, né? E ela disse que não queria. A partir do momento que ela parou de comer, ela não tinha mais interesse em continuar, né? E eu acabei, então, seguindo e fazendo. Então, assim, cada caso é um caso. Também tem aqueles que, o animal, exatamente, o animal é bravo, o animal rasgou meu sofá, vou fazer eutanásia. Ou meu animal tá doentinho, tô gastando muito. É entender. A eutanásia não é a resposta para tudo. Mas o tutor que tem a Sim, entendi. condição de entrar em contato, entender o que, que o animal quer, tem uns que vão falar, não, eu quero viver, né? Tipo, vamos parar de brincar de Deus e decidir por eles. Vamos perguntar para eles, né? E se você já fez de tudo e o Sim, animal está sofrendo e ele aceita, ok, né? É que é um assunto muito controverso ainda, lida com muito, né? Eu, por exemplo, como veterinário, não faço, nunca fiz, na verdade, nunca quis fazer. Mas eu fiz nos meus animais, que já passaram, mas essa última, que foi a que eu fiz consciente já, porque exatamente já era outra veterinária, uma veterinária sistêmica, integrativa, e não uma veterinária cartesiana que só tem aquela visão, é assim, assim, assado, papum, vamos fazer. Mas eu passei por isso. E foi escolha da minha cachorrinha, né? E através da comunicação eu pude entender que realmente ela estava ok com a situação. Apesar de eu ter sim. sofrido horrores, isso não muda, Nem tem. né? Então, assim, é Ninguém fica importante. na. Hum? Sim. Eu digo, ninguém escapa dessa questão de não sentir só se realmente não tiver sentimento nenhum, né? Dói na gente da mesma forma, né? Exato, Mesmo que a gente tendo consciência, né? Mas é difícil, porque a gente é humano, tem a questão do apego, de não ver mais, né? exato. Eu posso ter todo o conhecimento do mundo, né? Mas é meu, né? É, É difícil, né? é. Tá muito intrínseco na gente. Não, Então, a assim, gente, não na é que às verdade, vezes até começa a entender tanto, a gente acaba sofrendo mesmo, a gente sofre, mas é que exatamente é o não estar aqui, não poder ver e não poder tocar. Mas por isso que é importante cada sim, vez mais a gente se autoconhecer, se autodesenvolver, abrir a mente para entender que tem algo a mais do que essa vida que a gente está aqui e saber que continua. Isso é muito bom, entender a espiritualidade, tanto humana quanto dos animais, que sim, eles possuem, igual a nós, com missões, com reencarnações, com todo o mesmo processo, entender que continua.
É só a gente mesmo com essa cabecinha de ser humano aqui de 3D que não, né, não capta. Mas só de você saber que tem mais, que ele não tá lá, sei lá, não sumiu que nem uma explosão e é tudo escuro e acabou e é tudo preto, te dá um conforto. E seu animal tá bem. E saber que o animal, depois que deixa o corpinho dele aqui, vai para outra dimensão, ele tá muito bem. Muito bem. Melhor do que a gente, né? Cíntia, querida, É, deixa eu te falar, porque daqui a pouco o Instagram vai assim, cortar a gente aqui. Deixa pra gente o seu contato, tá? Para as pessoas poderem saber como te achar, enfim. Fala aí pra gente. tá. Então é @CínthiaRim, _vet, tá? No Instagram. No Face, nossa, nem sei mais o endereço, mas é Cíntia Hint, o pessoal já me acha. Sim. E E você faz assim, sessões online e presencial, certo? sim, eu faço as online. Presencial, eu trabalho com uma terapeuta Reiki junto comigo, onde a gente associou as duas terapias e tem funcionado assim perfeitamente, porque daí o pessoal às vezes é mental, a coisa não anda, fica tudo paradinho, a gente dá uma energizada, trabalha com a criança, aí as coisas. Porque existe, fica no bloqueio, né, Carla? Às vezes a gente vê que a gente está falando, a pessoa está só no mental, né? É, Tentando entender, mas quem é aquele, para onde eu estou olhando, o que eu estou fazendo, e esquece e entrega. é verdade. Então, assim, tirar a pessoa do mental, às vezes até mesmo online tem que pedir para a pessoa tirar os calçados, botar o pé no chão, respirar 3 vezes para dar uma acalmada, para sair dessa loucuragem, né? É, para centrar Então, no assim, agora, né? Para focar aqui. Vamos agora sim, sim. esquece o mundo, né? Sim. Então, eu trabalho online e faço também presenciais esses atendimentos. Antes eu fazia com grupos também, que daí a gente unia o reiki, a constelação e ainda tinha uma professora, instrutora de yoga, que tem parceria com a gente também, que a gente fazia as 3 técnicas, né, Sim. numa tarde de autoconhecimento. Então, assim, os resultados também eram bem fantásticos. Quem se permite a isso, né? Então, assim, a gente entrava com o relaxamento da parte do reiki, depois fazia algumas posturas da yoga e por final daí sim vinha a constelação, quando todo mundo já estava mais mais Mas já na zen, vibe, né? sim, sim. Porque a gente percebe, eu não sei se em todos os locais, mas aqui a gente vê, as pessoas vêm num gás e quer pegar a ficha, entrar, sair, a gente, calma, respira, toma uma Desacelera. aguinha. É, Sim, não, tá certo. Legal, Cíntia, legal. E eu também, só para deixar aqui para vocês, eu tô no Instagram como Carla Cicarino Vet, né? Também faço exatamente sessões de reiki online e presencial. E ultimamente eu estou fazendo as sessões de constelação, de bonecos de mesa e água online e a comunicação também intuitiva com os animais online, né? Então, quem precisar e quem puder ajudar a divulgar o nosso trabalho, a gente agradece, né, Cíntia? com certeza. E também Eu quero agradecer também. isso. Ah, pode falar. Quero agradecer as meninas, né? E, assim, como eu não sei mexer muito As duas. nesse negócio aqui, então, assim, eu queria agradecer as meninas, a Carol, a Márcia, a Maristela, enfim, a Aline, a Simone, algumas que eu vi passando A rapidinho ali, Hanna, a mas enfim, Edna, a Ágata. a Edna, isso, sintam-se todas abraçadas, adoro essas meninas, mesmo tão longe, ao mesmo tempo tão perto, né? Nossa, é fantástico. Então, assim, essa pandemia nos trouxe algo maravilhoso, né, Carla? Principalmente te conhecer. Exato, exatamente. Tem sempre o lado bom, né? Eu falei, essa pandemia Sim, trouxe muita sim. coisa boa, muitos novos trabalhos, o pessoal, quantas pessoas a gente se aproximou e que estão lá do outro lado, mas a gente sente como se estivesse aqui. Isso trouxe muita coisa boa. Para Sim, mim, teve mais coisa positiva que negativa. sim, sim, é muita superação, né? Muitas. Nossa, é olhar o lado positivo, que vem uma dificuldade para unir todo mundo, e mesmo não estando na mesma casa, nem na mesma cidade, nem estado, às vezes nem Exato. país, né? É fantástico, é fantástico. E quando a gente conhece essas pessoas maravilhosas,
cada uma tem um pedacinho da gente. Eu falo, nossa, E a gente se vai não é a Tutu, agregando, é né? uma. A gente vai agregando. Quantas pessoas Sim, maravilhosas nessa jornada eu conheci, incluindo você. Aqui que eu falo, tem várias pessoas aqui na live que fazem parte, estão fazendo parte dessa minha jornada. E, gente, vamos continuar nessa, porque eu só quero gente de boas vibrações assim que nem vocês na nossa vida, né? Ajudar. Deixa eu com agradecer certeza. também aqui, ó, Namastê Pet, Sim. Regicomper, né? Edna ZRK. Esse. Então, meninas, meninos, todos que vieram aqui, eu quero agradecer muito em nome da Cíntia e em meu nome. A gente vai fazer mais live, a gente está começando nesse mundo aí, né? Sim, sim. Estamos nos E aventurando. desculpem qualquer coisa que a gente vai falando. Ah, Ana Paula aí, querida, chegou agora que a gente está indo. Mas eu vou ver, gente, como é que faz para deixar isso aqui gravado. Se não ficar, me perdoem, mas eu estou descobrindo esse mundo agora. E quero agradecer mesmo vocês. E quero agradecer, Cintia, a você, profissional querida, admirável, que eu conheci. Parabéns, você é um encanto, você realmente é uma pessoa de uma energia linda. E agradeço muito por ter cruzado o meu caminho. Eu também só tenho que te agradecer, porque deu um pontapé inicial, né? Vamos fazer live, vamos embora. Vamos, Nossa, eu só vamos. tenho que te agradecer, realmente. Esse universo, ele é fantástico com as pessoas que ele coloca no nosso caminho. Eu, só gratidão. Só gratidão. Quanto mais a gente agradecer, realmente, é aquela frase que todo mundo já cansou de ouvir, mas quanto mais a gente agradece, as coisas melhoram e Sim, sim. muito, em todos os sentidos. Então, né? Sim. Gente, então vamos nos despedir aqui, que daqui a pouco a gente vai ser cortado. E eu quero agradecer, muito obrigada a todos pelo carinho. Obrigada Silvio, também. querido, Beijo para todo Ana, mundo. depois se eu conseguir deixar gravado, você pode assistir. Obrigadão mesmo, gente. Cíntia, querida, uma boa noite. A gente vai voltar a fazer outros temas. Vamos fazer mais live. Sim, sim, vamos conversar. Aline, Vamos querida. ver se o pessoal quer ouvir algo diferente e a gente vai falando. Exato, de repente a gente fala só Ah, sobre também estava casos, que na é live. interessante comentar os casos, né? O Sim, pessoal se sim. interessa muito. Vamos falar sobre casos nossos, a gente traz aqui, discute. E também, quem quiser, depois a gente faz um abre só para perguntas e respostas, enfim, né? Sim, Tá bom? estamos aí. Então, boa noite para vocês, Tá bom? gente. Beijo. Beijão. Namastê Tchau, para todo você. mundo. Tchau. Tchau.